Salve galera, rapaziada, tranquilidade. Eu aqui, Fernando Dragão Gaiato, na área, trazendo informações de pré-jogo de Manaus contra a Confiança nessa quinta rodada do Brasileirão Série C. O jogo vai acontecer na Arena da Amazônia às 17 horas e teria originalmente transmissão da DAZN, do TikTok e também na Band. Só que aí a Band cagou tudo, na verdade, né? E vai transmitir o treino da Fórmula 1, só vai transmitir o jogo para Manaus mesmo. O Confiança está em busca da primeira vitória na competição, vem de um resultado negativo dentro de casa, mas também o Confiança vai em busca também de marcar o seu primeiro ponto fora de casa, né? As duas partidas anteriores foram derrota para o Botafogo lá na Paraíba por 1-0 e também antes o primeiro jogo da competição para o Floresta também derrota por 1-0. Retrospecto não é bom, mas o time está melhorando, né? Encaixando, buscando um melhor estilo de jogo para quem sabe conquistar o primeiro ponto e pode ser a primeira vitória. Sobre o elenco, eles viajaram para Manaus na quinta-feira, na quinta para sexta, né? E na verdade pegaram um ônibus para Salvador. Salvador pegou um avião que fez escala em Brasília, né? Então, Aracaju, Salvador, Salvador, Brasília, Brasília, Manaus. E o Confiança já chegou lá em Manaus, fez treino ontem, fez treino hoje. Tem imagens no Instagram do clube, só vocês visitarem lá para conhecer todas as estruturas que o time utilizou para os seus treinamentos. Em questão de reformulação, essa semana, a Confiança anunciou a contratação do meia barra volante, né? Bruno Tatavito, não sei se é Tatavito, ainda não saiu a coletiva com ele, mas é Bruno Tatavito, que veio por empréstimo do São Paulo. E a chegada dele vem para suprir a saída de Diego Lorenzi, né? Que tem 32 anos, Bruno tem 21. Lorenzi atuou pelo Confiança em 5 jogos, marcou 2 gols num mesmo jogo, mas teve poucos minutos, pouca oportunidade de mostrar seu futebol. Mas sempre quando teve aqui parecia estar um pouco fora de forma, chegou a se machucar. Veio da parte do Oriente Médio, ali de um futebol mais desconhecido, assim como eu me lembro de Renan Areias no ano passado, que foi um cara que também veio desse futebol e chegou aqui e não apresentou nada. Então minha expectativa com o Lourenço também era baixa. Acabou que agora foi feito o acordo e foi rescindido seu contrato e chegou um meia, um volante mais jovem, né? Eu praticamente, pessoalmente gostei dessa troca, né? Acho que trazer um cara com vontade de crescer no futebol é melhor do que trazer um encostado, alguém que estava fora do país. Agora, atualização sobre DM, né? Adalberto, na verdade, DM entre aspas, né? Adalberto e Cascardo. Cascardo que estava no DM. E Adalberto, que eu acredito que também estava no DM, apesar de não ter saído o boletim. Eles retornam, né, para o grupo. Adalberto surgiu até uma especulação no meio da semana em que o Confiança estava tentando a rescisão do contrato com ele, um reajuste salarial. Mas Adalberto vai para o jogo. Ele e Nirley devem formar a dupla titular de zaga. E tudo indica que vai continuar no Confiança. Parrudo, que estava no DM também desde o jogo passado, continua. Já tem vídeo dele fazendo treino na caixa de areia. Eu acredito que no próximo jogo ele já deve estar à disposição. E ainda sobre o DM, Negueba e Everton não viajaram, estão em transição. Pela entrevista após-jogo, Felipe comentou de estar no caminho certo, né, de acreditar que estava no caminho certo para a vitória, para os melhores resultados. Chegou até a dizer que a derrota contra o Remo não seria o melhor resultado, que o ideal é que fosse um empate, né? Então, por conta disso, eu acredito que ele deve repetir a escalação do último jogo contra o Remo, só fazendo realmente essa troca de Adalberto no lugar de Rafael. Mas agora vamos falar sobre o Manaus, né? O time amazonense ele completa 9 anos de vida, completou, né? 9 anos de vida no último dia 5 e ele anunciou um projeto para a construção do seu CT, né? É um time muito jovem, com a ideia de tomar a hegemonia do Norte e já subiu para a Série C e agora
também fazendo investimento em estrutura para poder consolidar-se como uma potência na região. Mas apesar disso tudo, ele vem de derrota agora na Série C, né? Eles perderam para o Vitória por 1 a 0 e teve falha do goleiro também. Mas a campanha não é ruim do Manaus. O time base deles no último jogo foi com Matheus Inácio no gol, o Eriton na lateral direita, Claudinho, Paulo Sérgio, que é o capitão, e Renan na lateral esquerda. No meio, João Denone, Felipe Baiano, Gilson, Rony, que podia ser Rooney, né? E no ataque, Branquinho e Hélio Paraíba. São esses os jogadores que formaram a base do Manaus e que provavelmente deve se repetir. Apesar de que, segundo a jornalista Larissa Balieiro, lá de Manaus, ela informou em entrevista do treinador Evaristo Pisa, ele que já treinou o Botafogo da Paraíba durante um tempo. Ele disse que vai precisar abrir mão, talvez, né, do tripé que ele gosta de jogar para colocar um meia de origem. Ele vai tentar essa formação e se isso não acontecer, pode ser por deficiência, mas por opção tática, né? Ele indica que pode haver mudanças nesse estilo de jogo. Parece que ainda está buscando um encaixe, até porque também o Manaus veio de uma reformulação pós-estadual, algumas contratações que chegaram. Falando da campanha deles, o Manaus fez 4 jogos, obviamente, foram 2 vitórias, né? Das 2 dentro de casa por 1 a 0 contra o Remo e contra a Aparecidense. Empataram fora de casa contra o Brasil por 1 a 1 e perderam para o Vitória no último jogo de 1 a 0, né? Foram 3 gols pró e 2 gols contra. Os 3 gols pró tem uma coincidência aí que foram jogadas aéreas, né? Tanto cruzamento como lateral, gols de cabeça e gols no rebote de jogadas aéreas, né? Então cabe ficar atento, né? Os marcadores na competição até agora foram Silvano Salles, Hélio Paraíba e Felipe Baiano. Cada um marcou um gol da equipe nesses jogos. Então, eu acredito que ficar ligado nessas bolas aéreas é um bom caminho para parar as investidas do Manaus, né? Em termos de elenco, como eu passei a escalação do último jogo, a gente viu que não tem nenhum grande nome, né, no Manaus. Mas o time está encaixado e está melhorando, está evoluindo. Algo que a gente não conseguiu, né? Apesar de também não ter nenhum grande nome, o time ainda não encaixou. Então acredito que o Manaus está alguns passos na frente e vai jogar em casa, né? A minha expectativa é que do mesmo jeito que a gente ganhou um presente indigesto do Remo no nosso aniversário, que agora na semana do aniversário do Manaus, a gente também repasse esse presente e entregue para eles e a gente sai de lá com os 3 pontos. Um dos últimos detalhes é que a primeira vez que Confiança e Manaus vão se enfrentar, Manaus e Confiança, e também vai ser a primeira vez que o Dragão vai jogar na Arena da Amazônia. Pois nunca jogou nesse estádio, mas é um estádio de Copa do Mundo, muito bonito por sinal. E eu acredito que isso pode ser um ponto positivo, né? Confiança vem de jogos no Batistão, jogou na Paraíba também, jogou lá no Ceará com campos com qualidade inferior, né, ao que a gente tem aqui no Batistão. E como o estilo de jogo de Felipe pede, né, um futebol com mais bola no pé, eu imagino que jogar na Arena da Amazônia vai favorecer o nosso time, né? E aqui eu vou encerrar o pré-jogo, conforme eu comecei, né? A transmissão vai ser pela DAZN e TikTok, a Band não vai passar. E fique ligado que a transmissão começa um pouquinho antes, né? O jogo é 17 horas. A minha expectativa é que Felipe, nessa semana de trabalho que ele teve, consiga aplicar os seus conceitos de jogo, né? Que isso se reverta em resultado positivo, que a gente veja uma evolução do que a gente já viu na semana passada, né? Em relação à semana anterior para a semana passada, eu gostei da evolução, espero que o time continue nessa toada aí e que a gente volte para Aracaju com 3 pontos. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, espalhe para geral. E bora Dragão que hoje tem.